Eu acabei de aprender. Não, tá bom, não vou usar o púlpito não, mas como tem uma folha de papel aqui, eu resolvi deixar aqui. Eu quero começar a minha fala dizendo para vocês que se vocês quiserem saber quando alguém vai ser um bom prefeito, quando alguém vai ser um bom governador, ou quando alguém vai ser um bom presidente, olhe a qualidade do vice que ele escolhe. É isso que demonstra a competência de saber escolher para bem governar. E eu quero dizer para vocês que eu tive 2 vices na minha vida. Tive o companheiro Zé Alencar, que foi uma obra-prima de ser humano irretocável. E tive o prazer de, seguindo o conselho de amigo, procurar o Geraldo para conversar. Procurar o Geraldo, e quando eu fui conversar com o Geraldo, na primeira conversa, eu não quis tocar no assunto. Porque me disseram que eu tinha que chegar lá e já dizer para ele que eu queria que ele fosse meu vice. Eu resolvi não dizer. Resolvi conversar. Era uma casa mais religiosa, não tinha nada para se beber, muita água e nada de bebida. Então eu não tive coragem de convidar o Geraldo na primeira reunião. Aí quando eu cheguei, no outro dia eu fui trabalhar e encontrei com os meus amigos, todo mundo irritado. Nossa, mas você não convidou o Geraldo, você não falou com ele, você não falou... Não falei, cara, era o primeiro encontro. Mas ninguém consegue namorar abruptamente no primeiro encontro. Tem que ter um tempo de flerte, tem que ter um tempo de olhar para a gente poder... Então eu quero dizer para vocês que eu estou feliz por ter o Geraldo de vice e mais feliz por vocês indicarem ele outra vez, por unanimidade, para continuar a ser vice. O Alckmin é aquela garantia que todo mundo precisa. É aquela pessoa que você pode deitar com a certeza absoluta de que ele está trabalhando para que as coisas deem certo no país. E eu posso dizer, João, que com o Alckmin a gente nunca vai pensar em que vai dormir, vai ter um golpe no dia seguinte de manhã. Porque o Alckmin, antes de tudo, é um homem de muita lealdade, de muita capacidade de trabalho e de muita honestidade. Eu sou muito grato de ter o Geraldo como meu vice. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que nós, seres humanos, vamos ficando com um pouco mais de idade e vamos ficando mais inteligentes. E a gente vai aprendendo a gostar de coisas que antes a gente não dava valor. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, mas ontem, uma coisa que parece simples, uma coisa que para alguns não tem nenhum significado. Ontem, depois de ter criado o Brasil Sorridente em 2003, quando Humberto Costa era meu ministro da Saúde, ontem foi o dia que eu tive a realização do significado da criação do Brasil Sorridente. Os médicos nunca trataram a boca das pobres como uma questão de saúde pública. Nunca. Nenhum convênio médico faz acordo de saúde
para colocar o dente em tratamento. E eu, como sou nordestino, ia muito ao Nordeste, eu nunca me conformava de ver pessoas com 20 anos, meninas e meninos, sem dente na boca, faltando 3, 4 dentes na boca, com uma janela, sabe, que não era confortável nem para ver e nem para ter. E eu propus criar o Brasil Sorridente. Não foi fácil no começo, porque havia muita rejeição. Porque fazer o novo é sempre muito difícil. E nós criamos o Brasil Sorridente. Hoje é um programa altamente importante no Brasil, muito importante no Brasil. E quando eu criei, eu tive uma divergência que eu não queria o Brasil Sorridente como consultório. Eu queria o Brasil Sorridente visitando os lugares onde estavam as pessoas que tinham dente. Eu tinha um ministro do Desenvolvimento Agrário, o companheiro Fritz, da Pesca, que levou uma revista do Brasil para a Alemanha, para um debate. E ele mostrava numa revista bem feita uma galega, deve ser uma parente de italiano que morava aqui no Brasil, bonita, trabalhando no campo, segurando uma alface na mão. E do lado dela, um negro, alto, mas faltando os 4 dentes na boca. Eu fiquei tão irritado, eu fiquei tão nervoso. O que você teve que colocar esse companheiro sem dente? Não dava para colocar um negro com dente. Por que colocar um negro sem dente? Sabe, porque isso não é bonito. Isso não engrandece o país. Mas eu sei que nós anulamos a tal da revista. E ontem, depois de ver tanta coisa boa, depois de fazer tanta coisa, ontem eu fui reinaugurar o hospital de Andaraí, no Rio de Janeiro. Um hospital com 450 leitos, que quando administrado pela família que deixou o governo, quando nós entramos, era um hospital que tinha a maioria dos leitos fechados, que não tinha mais emergência, que não tinha cozinha funcionando. E ontem nós vamos reinaugurar. E já contratamos mais de 3 mil funcionários naquele hospital. Mais de 3 mil. E lá, eu fui visitar as máquinas modernas que estamos comprando. Sabe? Tanto aquelas máquinas de fazer radioterapia, máquinas de fazer ressonância magnética, as máquinas de fazer exame da mulher, porque a maioria das 150 carretas que a gente tem no Brasil, a maioria é para fazer exame nas mulheres. Para fazer todo tipo de exame que as mulheres precisavam. E lá eu fui conhecer algo. Eu convidei o Tedros, o diretor mundial da Organização Mundial da Saúde, para vir. Porque eu queria que ele visse o que o SUS está fazendo no Brasil. Eu queria que ele acompanhasse como é que o SUS ressurgiu da Covid. Porque o Alckmin, junto comigo, foi deputado constituinte quando a gente criou o SUS. E quando a gente criou o SUS foi criado embaixo do ódio de muita gente da medicina particular que não admitia que o Estado se metesse em criar um sistema único de saúde para dar às pessoas mais humildes um pouco de decência e de tratamento. E o SUS foi muito maltratado. Quantas vezes o SUS foi xingado? Se morria uma pessoa no SUS, era notícia de todos os jornais de televisão e toda a rádio negativa. Ninguém contava que ele tinha salvado 999. Apenas contava um que tinha morrido. E veio a Covid. E o SUS, finalmente, conseguiu ter a visibilidade por causa da decência dos médicos, das enfermeiras, dos faxineiros, dos motoristas que colocaram a sua vida em risco para salvar
milhões de pessoas das mãos de um homicida chamado Bolsonaro, que é responsável por mais da metade das pessoas que morreram nesse país. Pois bem, o SUS ressurge e ressurge com muita força. E nessa visita, depois de ver todas as máquinas, depois de ver todo o discurso, eu fui visitar 3 pessoas que tinham passado pelo Brasil Sorridente. Porque agora o nosso dentista, que vai tratar do pobre, não é mais aquele dentista que vai fazer um molde para fazer uma prótese, pega um modelo, enche de massa, mete na boca da pessoa, fica apertando, depois tira aquele negócio e faz uma prótese que quando coloca na boca, machuca o céu da boca, a pessoa fica com um copo d'água, a ditadura dentro de um copo d'água. Isso acabou. Agora, não faz mais um molde, agora escaneia a boca da pessoa. Escaneia a boca da pessoa e vai numa máquina 3D fazer a prótese da pessoa. E eu fui visitar 3 pessoas. Um senhor de idade que me disse o seguinte: ao presidente, o senhor não sabe, eu estou aposentado, mas eu não saía mais de casa. Eu tinha vergonha de ir no bar onde os meus amigos estavam, porque com a minha boca sem dente, eu estava ficando muito feio. Eu estava ficando uma figura patética, presidente. Agora eu coloquei meu dente, presidente, e sorria para mim. Veja como é que eu estou. Aí fui visitar uma mulher, uma negra bonita, sabe, de uns 40 anos. Eu falei: presidente, todos eles com a fotografia sem dente e a fotografia com dente. E ela falou: presidente, o senhor não sabe o que a minha vida mudou, presidente. Então não sabe. Ô presidente, ninguém queria namorar comigo, presidente. Ninguém. E é verdade, quem é que quer namorar uma pessoa que não tem dente? Nem mulher namora um homem que não tem dente, e nem homem namora uma mulher que não tem dente. Esse é um dado concreto. Mas eu sabe do sofrimento do cara que não tem, a moça que não tem. E ela falou para mim: presidente, sabe o que aconteceu comigo, presidente? Eu estou comendo carne. Qualquer tipo de carne, até o osso da rabada eu roubo ele assim. Eu estou comendo castanha de caju. Mas sabe, presidente, o que eu estou fazendo muito é beijar, presidente. Eu voltei a beijar como ninguém na vida. Sinceramente, Lu, eu não sei se todo o povo que tem dente tem noção do sofrimento daqueles que não têm dente. Às vezes a gente olha, vê e não se preocupa, não é com a gente. É com a dor de barriga dos outros. Está doendo de você, não está doendo de mim. Então fique com a sua dor. Eu estou contando esse caso para mostrar que quando a gente está ficando velho, João, a gente está ficando mais leve. E coisas que antes não tinha valor, começam a ter valor. Eu posso dizer para vocês hoje que eu acho que eu vivo o meu momento de plenitude como ser humano na minha passagem pela Terra. Eu tenho compreensão das coisas que há muito tempo eu não tinha. E eu fico imaginando o orgulho que eu e Alckmin estamos dando a vocês, junto com todas as pessoas que passaram pelo meu governo, de permitir, e vou dizer, sei que vocês acham que é prepotência minha, de permitir que pela primeira vez na história vocês façam uma campanha tendo argumento para defender o governo e pode comparar. Pega a proclamação da República em 1889. Pegue todos os presidentes que passaram, tudo coloque numa lata, fervam, para saber o extrato
de política de inclusão social que saiu. Porque esse país teve, na verdade, dois grandes momentos de inclusão social, desde a proclamação da República. Teve Getúlio Vargas, com salário mínimo, em 1936, e teve a CLT do Getúlio em 1943, que é a razão pela qual a elite paulista nunca fez uma viela com o nome do Getúlio. Porque ele deu aos trabalhadores direitos em tempos que a gente vivia quase que numa semi-escravidão, em que a gente não tinha direito a férias. Na Constituição de 46, a elite paulista, na Constituinte, dizia: não se pode dar férias ao trabalhador, porque o ócio leva ele à bebida, e a bebida leva ele à violência. Era assim que pensavam os pobres. E o Getúlio teve a grandeza. E quando eu falo de Getúlio, é importante vocês saberem que eu nasci na política falando mal do Getúlio. É importante vocês saberem que eu nasci no movimento sindical criticando a carta de Lavoro de Mussolini, que era a estrutura sindical brasileira. Por isso que a gente vai ficando velho, João, e vai ficando mais suave. De repente é que a gente está mais cansado, a gente está mais esperto. A gente tem acúmulo de pensamento na cabeça que a gente vai extraindo com mais paciência, com mais delicadeza. Porque, veja, quando a gente faz a quantidade de política de inclusão social que nós fazemos, e depois pega, depois do Getúlio, qual é o momento de maior inclusão social na história desse país? Vocês podem escolher qualquer tema. Eu estou dizendo para vocês, é como desafio para vocês estudarem. Não é para vocês acreditarem no que eu estou falando. Não quero que vocês acreditem no que eu estou falando, eu quero que vocês pesquisem. Eu quero que você pesquise. Vou dar um exemplo, João. Se você pegar a disponibilidade de terra para a reforma agrária nesse país, você vai perceber que nós, só no meu primeiro mandato, em 2003 e 2010, 49% de toda a terra disponibilizada na história do Brasil para a reforma agrária foi eu que fiz. 49%. Se você quiser pegar agora a terra disponibilizada para a cana-bola, minha querida vereadora, se você quiser pegar agora todas as terras disponibilizadas para assentamento de cana-bola, você vai perceber que nesses 3 anos e meio, 48% de todas as terras demarcadas para cana-bola foram feitas nesse período. Se você imaginar na educação, você vai perceber, e eu falo isso com vergonha, João, não falo isso com orgulho, porque eu queria ser engenheiro. Você não é engenheiro? Engenheiro é esperto. Tem 2 coisas que eu queria ser na vida: engenheiro e economista. Puta, como é que os caras sabem das coisas? Eu tenho uma inveja que o economista, quando começa a falar que ele é da oposição, ele sabe tudo. Quando chega no governo, parece que ele esquece. Não consegue colocar em prática o discurso que ele fazia. Mas eu tenho inveja. Os bichos são sabidos. Então eu fico imaginando o seguinte, João: por que essa gente não fez a educação no tempo que deveria fazer? Por que Santo Domingo, na República Dominicana, teve a sua primeira universidade em 1532, 40 anos depois da chegada de Colombo em Santo Domingo, e o Brasil só foi ter a sua em 1920, e Cabral chegou aqui em 1500, 420 anos depois? Era porque a elite brasileira não queria que o povo estudasse. Para que ir estudar? Para que mesmo estudar? Então isso mostra o atraso. E vocês pensam que eu tenho orgulho de dizer que eu sou o presidente que mais fiz universidade na história do país, que mais fiz extensão universitária, que mais fiz institutos federais nesse país? Você acha que eu tenho orgulho? Não, eu fico com pena de saber que a gente poderia ter feito muito mais.
Porque nós já tivemos tantos doutores governando esse país, tantos doutores, mestres, que foram ministros da educação. Por que não fizeram? Não fizeram. Porque nesse país prevalecia a tese de que esse país deveria ser governado apenas para 35% da população. Ninguém precisava governar para todo mundo. Eu, dentro da minha casa, ouvi meu pai dizer: minha filha não vão para a escola porque ela não tem que aprender a escrever carta para o namorado. Era isso. Era esse país. Então vocês vão ter orgulho. Eu quero, João, que vocês deem acesso a todas as informações para que cada militante que estiver defendendo a campanha de um deputado, de uma deputada, de um senador, dos nossos governadores e do nosso presidente Alckmin, que saiba cada coisa que nós tivemos. Cada coisa. Porque é preciso que a gente enfrente esse debate. A gente não pode permitir que a mentira prevaleça. A gente não pode mentir que a mentira utilizada no celular de forma constante e sistemática prevaleça. Quem tem os argumentos que nós temos, não podemos perder os algoritmos. Mas é preciso a gente trabalhar. É preciso. Vocês que usam o celular na mão, me permitam dizer isso, vocês que ficam muito com o celular, porque a gente fica 8, 9 horas com o celular. Às vezes, o homem vai dormir com a mulher do lado e ele está com o celular na cara e fica vendo o celular. E a mulher olhando para o lado dele, ele com o celular. Até dar sono e dormir. E às vezes a mulher, o estuque é assim. Aí, Cris, obrigado por ter. Mas a mulher também. A mulher também, vocês gostam do celular. Vocês vão dormir 11 horas com o celular. Acorda 5h30 também com o celular. Eu não sei pra que da vida pegar tanta notícia que não presta pra nada, porra. Ou seja, a gente tem que saber aquilo que interessa. Nem o Guimarães, que tem um cabeção aqui, ó, nem a cabeça dele é capaz de acumular todas as informações inúteis que a gente vê do dia. E muitas vezes a gente vê e a gente repassa. Então é preciso que a gente utilize o celular como uma ferramenta em defesa dos nossos candidatos, das nossas companheiras, dos nossos companheiros e das nossas propostas. Utilize 24 horas por dia para falar coisa boa, para conversar, para mostrar o que precisa ser feito. Porque é essa a briga que nós vamos ter que fazer. Então, João, eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho muito orgulho de estar na convenção do PSB, tenho muito orgulho de ter você, sabe, como parceiro nessa caminhada, muito orgulho de ter você como candidato a governador de Pernambuco, e muito orgulho de dizer na frente de vocês, eu e o Alckmin vamos ganhar as eleições. Não há nenhuma razão, mesmo que eu e ele só errarmos daqui para frente, o acerto foi tanto que a gente não perde essas eleições. Então eu estou convencido, eu estou não só o Barquinho aqui, o nosso ministro da Educação. Levanta aí, jovem. Ele chegou tão cedo aqui que eu estou desconfiando que ele é um PSB infiltrado aqui no meu grupo. O Barquinho, ele é ministro da Educação, mas ele conta uma história que é fantástica. Ele, normalmente a pessoa, para me agradar, vai lá e fala: agora quero apresentar o Lula, o melhor presidente do Brasil. Eu sei que isso é gentileza, mas o Barquinho não. O Barquinho, ele começa assim: companheiros e companheiras, eu tenho 32 anos de MEC.
Já passou por mim 17 ministros da educação. Já passou por mim 8 presidentes da República. E eu quero dizer para vocês, o Lula sozinho fez mais que todos. Eu até pedi para a Advocacia Geral da União ver se era possível dar um aumento separado para ele, para ele ganhar um pouco mais do que o outro. Ainda não foi possível, mas eu vou ver. Mas então, companheiros e companheiras, eu tinha que falar rápido, que ontem eu cheguei em casa meia-noite, ontem eu almocei e jantei no avião, Alckmin. Almocei e jantei. Mas eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, eu vou ter uma coisa que está acontecendo no Brasil, com esse programa, agora tem especialistas. É importante vocês saberem o que é isso. Hoje eu digo para todo mundo, ó, eu fiz radioterapia na minha cabeça. Eu tive um câncer de pele e eu fiz radioterapia. E essa máquina que eu fiz era um privilégio, Alckmin. Quando eu fiz radioterapia da minha garganta em 2012, eu fiz 33 aplicações. É como se fosse um vulcão em erupção. Quando desce aquela terra quente, ela vai secando e vai ficando lá. Diferente do que era a minha garganta, porque naquele tempo a radioterapia não pegava apenas o lugar do câncer, pegava toda a região. Agora, não, agora a máquina precisa, ela só vai no tumor. E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês podem ter certeza, em qualquer estado do Brasil, em qualquer pessoa, por mais pobre que seja, independentemente da cor, do time, da religião, qualquer brasileiro hoje, em todos os estados, se precisar fazer radioterapia, ele vai fazer numa máquina, que se o Trump quiser fazer, é aquela máquina. Se o Xi Jinping quiser fazer, é aquela máquina. Se você da tenda quiser fazer, é aquela máquina. Se o Putin quiser fazer, é aquela máquina. E se o Lula quiser fazer, é aquela máquina. Os pobres agora têm a mesma máquina para fazer. Nós fizemos a maior compra de máquina do mundo. Porque nós achamos que é direito do pobre. Porque quando as pessoas são mais ricas, sabe, eles têm um plano médico melhor. E eles vão no hospital melhor. Eu, como sou presidente, eu nem preciso pagar. Eu sou presidente, eu vou em qualquer lugar, me recebe. Ninguém manda eu ficar na fila. Essa semana me ligou um companheiro de Caraguatatuba. Ele teve um problema no coração. Ele foi internado. Estava no hospital de Caraguatatuba, ou Ubatuba, não sei. Caraguá, tá? E aí ele não estava fazendo o tratamento porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele estava à conta de pagamento. Ou seja, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar. Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital, opera. João, é uma coisa bárbara o que faz. Aí o cara que paga um plano médico, ele fala, eu pago um plano caro, eu tenho direito. Primeiro que ele não paga. Quem paga somos nós. Porque o que ele paga de plano de saúde, ele desconta no imposto de renda, e o dinheiro que ele decide pagar era benefício que era para fazer para o pobre, que não é feito porque ele foi feito de pagar. Então é o seguinte, cara, falar isso é radicalismo, não. Falar isso é ir na raiz dos problemas. Porque ser radical, quando você vai na raiz do problema, é diferente do radicalismo sectarismo que eu tinha quando era mais jovem. Que o cara não tinha. Isso aqui era secretário, eu via ele. Então, gente, é o seguinte,
Nós temos, olha, nós temos partidos, nós temos definições ideológicas, nós temos candidatos, nós temos programa e temos legado. O que que tem o nosso adversário? Fale, Geraldo. Zero. 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 Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que estejam preparados. Capiberibe, chamando as mais vinho de açaí para mim. 3 garrafas é muito pouco. 3 garrafas é muito pouco, cara. Pô, cadê a nossa amizade? Porra, o cara que fala que é meu amigo e manda 3 garrafinhas. Eu já estou no 4º ano de mandato, porra. Se apresente, companheiro. Se apresente comigo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha. Eu vivo, e vou repetir, vivo um momento da minha vida. Sou um cara bem casado. Sou um cara que tem um vice extraordinário. Tem os melhores partidos desse país do meu lado. Considero todos vocês meus amigos, mesmo que não queira ser, eu quero ser amigo. Porque eu não quero inimigo, eu não quero nenhum Trump de inimigo, cara. O Trump, às vezes, ele fica querendo brigar comigo, eu não quero brigar com ele. Nem o Porreto, eu não sou bobo. O cara disse que tem os maiores navios do mundo. O cara disse que tem a maior bomba atômica do mundo. Tem o maior avião do mundo. Tem o maior exército do mundo. Eu quero brigar com ele, porra. Eu só tenho você, cara. Eu não quero briga. Eu quero paz. Eu quero paz e quero derrotá-los na narrativa. Eu quero fazer a guerra da narrativa. Quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. E essa semana, João, nós tivemos que negar o visto para 2 jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras. Nós negamos o visto. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu aprendi muito cedo a andar de cabeça erguida. Eu aprendi muito cedo a gostar de respeito e a respeitar as pessoas. Eu aprendi muito cedo de que eu não sou melhor, mas também não sou pior de ninguém. De que eu não sou o menos sabido, mas também não sou o mais sabido. Eu apenas quero ser igual. E quero ter a oportunidade de fazer tudo que os outros podem fazer. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente, enquanto eu for vivo, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. E não adianta falar bravo, porque eu não vou ficar bravo. O cara fez cara feia, eu faço cara bonita. Um cara demonstrou ódio, eu demonstro amor. Eu quero derrotá-lo, convencendo a sociedade americana. Essa semana eu escrevi um artigo post, que foi um sucesso, e a maioria dos comentários foi a meu favor e a contra o presidente dos Estados Unidos. Porque na narrativa nós estamos certos. E quem tem razão, não baixa a cabeça. Quem tem razão, levanta a cabeça. Por isso, companheiros e companheiras, se você estava esperando descansar, se prepare. Porque o Lulinha está com 80, mas com energia de 30. Ontem lá no hospital de Andaraí, eu ia subindo uma rampa muito forte, e o secretário, o diretor-geral da organização estava atrás de mim. Ele só tem 60 anos. Porra, 60 anos. O Tedros
Pedro? Rapaz, novinho, falei, eu vou correr para ver se ele tá bom. Não chega, nem você tá tendo uma chegada perto de mim correndo. Porque é o seguinte, cara, só envelhece o cara que não tem uma causa. Ninguém. Olha, eu aqui. Parece dois garotão, ó. Nós dois não vamos conseguir parar a rotação da Terra. Então os anos vão continuar passando. Não é isso? Mas os anos não contam na velhice. O que conta na velhice é falta de motivação. É falta de tesão. Para todo mundo entender melhor. É falta de, sabe? É falta de causa. Você tem que levantar todo dia atrás de fazer uma coisa importante, atrás de ajudar alguém, atrás de brigar por alguém. Você não pode levantar, tô aposentado. Você está bundona no sofá e fica vendo televisão, ocupando o espaço do neto. Às vezes, mudando de canal, porque o neto está vendo o desenho, isso presta muita outra. Porque quando a gente é mais velha, a gente inventava de ver desenho no cinema. Na verdade, a gente ia lá ver o filme, era para levar os netos e os filhos. Então, eu me sinto, gente, você não tem noção. Vocês não têm noção. Eu falo para todo mundo, hoje, com 80 anos, eu consigo fazer, fisicamente, o que eu não fazia com 57, quando eu cheguei na presidência pela primeira vez. Então, aquele ditado de que o vinho, quanto mais velho, melhor fica, eu quero dizer, vocês têm aqui 2 garrafas de vinho da melhor qualidade. Para que a gente possa chegar no dia 4 de outubro, matar as eleições no primeiro turno. Um abraço, gente. É isso aí, pessoal. O melhor presidente da história do Brasil. Eu não estou tanto tempo no Ministério da Educação, eu nunca vi presidente melhor. E no país inteiro, e viva o Partido Socialista Brasileiro. De norte a sul, e no país inteiro, e viva o Partido Socialista.